semana nós pescamos pelo menos 2 matérias aqui que, embora eles não, como você falou, eles não citem nada disso, porque acho que eles nem sabem, né? Mas, de um ponto de vista geral, vai contra o que você está falando. Porque, segundo a tese, os negros, na verdade, eram, se não totalmente conscientes, se não totalmente conscientemente, eles eram contra a República. Porque tem aqui uma do UOL que é a seguinte: sangue, massacre e liberdade, porque negros receavam a República. E aí é uma pequena nota aqui do UOL, citando um historiador da Unicamp, que estudou o massacre de Maranhão, massacre dos libertos, que aconteceu no Maranhão no dia 17 de novembro, 2 dias depois da proclamação. Segundo diz aqui a matéria, eu não li o livro do cara, não é isso, mas teria sido um massacre porque esses negros, receosos, porque eles identificavam a abolição como um império, eles achavam que a proclamação seria uma reversão da abolição, e aí eles saíram nas ruas em São Luís do Maranhão e foram massacrados no dia 17. E outra, que eu acho que é a mais, talvez até mais escatológica, muito provavelmente mais escatológica do que essa, que chama o seguinte, também do UOL, né, que diz: quem foi José do Patrocínio, o homem negro que proclamou a República? Que teria sido ele, não foi o Deodoro, foi ele. Também do José do Patrocínio? Pode ser. Daqui a pouco vão achar o homem índio que proclamou a República em 1500, quando Dom Pedro pisou aqui. Mas ninguém lembra dele. Isso aí é tudo folclore, né? Esse levante, tudo bem, né? Foi no Maranhão. A gente tem que entender que no Brasil da época, Maranhão era, do ponto de vista do... Hoje, né? Já é longe hoje com avião, com internet. Já é longe hoje. Você imagina naquela época, onde o Brasil era cariococentrismo, né? É quase Rio, é quase Portugal-Rússia, né? A distância, se bobear. Uma ponta toda a Europa. Quer dizer, as coisas estavam acontecendo no Rio de Janeiro. Secundariamente em São Paulo, que São Paulo, na época da proclamação, é uma cidadezinha pequena ainda. É o Rio de Janeiro que domina, né, a vida política nacional. Pode ter acontecido de tudo, né? Não é um sinal de uma coisa geral. Para mostrar que essa coisa era assim, você teria que pegar e mostrar um movimento dessa magnitude no Rio de Janeiro, né? Então, que eu saiba, não houve nada disso. Acontece, né? Aqui como é que se diz? Há uma confusão da pessoa. Vários fatos aqui precisam ser esclarecidos. Os republicanos, eles eram todos abolicionistas. Os abolicionistas eram, na sua esmagadora maioria, republicanos. Principalmente a ala mais radical. A ala mais moderada era monarquista liberal e passou a história como grandes vultos, né? Que é o Nabuco, né? E o Patrocínio, que eram a ala mais moderada do abolicionismo. Então, é estranho que os negros tivessem, em geral, né, principalmente os mais bem informados, os que já eram livres e tal, não os escravos, tivessem achando que os republicanos iam restabelecer a escravidão. O que aconteceu é o seguinte: uma parte, né, dos latifundiários escravagistas, eles abandonaram a monarquia. Eles começaram a abandonar a monarquia antes, né, até da abolição. Porque eles viam na monarquia um governo muito fraco, que não dava conta de atender às suas necessidades. E a hora que a monarquia aprovou aí a abolição, eles abandonaram totalmente e a monarquia já não tinha nenhum ponto de apoio, porque o ponto de apoio da monarquia principal eram os latifundiários escravagistas. No caso da monarquia, era mais os latifundiários
do Nordeste do país, né, do que do Sudeste, que era o setor mais moderno da economia. Esse posicionamento é usado para mostrar que, na verdade, o que é falso, né, a derrubada da monarquia foi uma obra dos escravagistas, não é verdade. Havia todo um movimento político amplo, né? A campanha da abolição, que foi feita pelos republicanos, ela era um movimento, foi o maior movimento de opinião que o Brasil já teve, provavelmente antes da campanha das diretas, de 1994. Foi uma espécie de campanha das diretas em grande escala. E quem estava nesse movimento eram todos republicanos. O próprio Patrocínio era republicano, depois ele virou monarquista. Mas basta a gente pegar os intelectuais da época que apoiaram tudo isso, que a gente vai ver, né? Rui Barbosa, Olavo Bilac, os poetas todos da época, Raul Pompeia, eles eram todos republicanos e abolicionistas. Então, quer dizer, não faz sentido que falar, primeiro, que a República foi obra dos latifundiários. Os latifundiários abandonaram a monarquia caiu por isso, né? Mas não foram eles que fizeram o movimento. Inclusive, esse era um setor muito conservador. Para o pessoal derrubar a monarquia era muita coisa, né? Então, essa confusão. O Patrocínio, ele era uma ala direita desse movimento republicano e abolicionista, do setor mais conservador. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não era pobre, ele era dono de um jornal, né, onde escreviam aí vários intelectuais da época. Ele era próximo de pessoas como, por exemplo, um Olavo Bilac, que escrevia no jornal dele. Quando acontece a abolição, ele, como ele já era muito moderado, né, eu acho que dá aquele negócio, uma oportunidade de se aproximar do poder, né? Diz a lenda que ele teria beijado os pés da princesa Isabel, porque ela acabou com a monarquia. E aí ele vai fazer parte de uma coisa que também o pessoal não fala isso aí, né? Mas a gente tem que falar aqui. Ele vai ajudar, ele vai contribuir para organizar o que ficou conhecido naquela época no Rio de Janeiro como a Guarda Negra. Né? Pegaram escravos que haviam sido recém-libertados e criaram uma espécie de milícia, de tropa de choque ultra-reacionária para defender a monarquia contra os republicanos. Né? Em nome de que a guarda deveria ser uma guarda para proteger a princesa Isabel. E essa Guarda Negra, ela entrava nos comícios dos republicanos, né, dando pancada e tal. Tipo um movimento fascista criado com escravos negros, o que provocou um protesto muito grande dos abolicionistas republicanos. Quer dizer, estão usando os negros aí para uma coisa totalmente reacionária. O Patrocínio apoiou isso daí. Né? Então, eu acho um pouco difícil que ele tivesse proclamado a República, até porque, né, nunca ninguém ouviu falar disso daí. E sei lá no que se baseia esse cidadão. Tem muita história, né? Diz que ele teria... Deixa eu ver direitinho aqui, só para a gente fazer justiça à tese do cidadão aqui. É o seguinte, ele... Ué, cadê a matéria? Não abri? Ou seja, quem proclama Ele primeiro fez é que uma... tá valendo. Exatamente. Quem fala Ele primeiro teria ganhou. feito teria sido feito um discurso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que, não sei se o discurso foi escrito por ele ou foi feito por ele na Câmara. Tem o discurso aí? Também na matéria do UOL não tem o discurso, não. Só cita que teria havido esse... Então, a gente tem que colocar isso aí em questão pelo seguinte. Quando aconteceu o golpe de 2016, o silêncio era absoluto. Os intelectuais, então, falavam nada. Né? Várias vezes nós relatamos aqui, né? A gente saiu às ruas para pregar cartazes, né? Não ao impeachment, não ao golpe.
os próprios militantes do PT tinham medo de sair na rua e falar isso daí. Depois que o golpe aconteceu, começou uma reação no governo Michel Temer e tal, devem ter sido escritos aí uns 50 livros de pessoas que, como o José do Patrocínio, lutaram contra o golpe antes que o golpe acontecesse. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não está na ata da Câmara de Vereadores, e mesmo que tivesse, também não significa nada, né? Porque está cheio de gente oportunista aí que na hora H o cara, para poder mudar de lado, ele vai lá e faz esse tipo de coisa. Por exemplo, minha mãe trabalhava na Câmara dos Vereadores de São Paulo quando houve o golpe de Estado, né? Em março de 64. Então, ela falou que ela chegou para trabalhar e um dos vereadores estava lá pegando os discursos dele e queimando. Ela falou, mas o que está acontecendo? Não, estou queimando porque esse daqui vai ser ruim. Com certeza ele deve ter escrito um discurso lá para apoiar o golpe, né? Tá muito cuidado com essas... E depois também, mesmo que ele tivesse feito esse discurso, e daí? Não foi ele que proclamou a República, foi o velho marechal monarquista... Foi o marechal com uma tropa ou foi o marechal de um jornal que fez um discurso? Uma grande tropa lá, com o apoio das Forças Armadas, né? Foi isso mesmo. Supostamente um escritor político, Aníbal Falcão, foi até o jornal dele, pediu para escrever uma moção pública abolindo a monarquia. Ele leu esse documento lá na Câmara Municipal. É isso. Ou seja, não foi nem ele propriamente dito. E, para variar, quem ainda passa assim, matéria do UOL, mas a informação é retirada do livro do Laurentino Gomes, que gosta de falar dessas coisas. Bom, você tem alguma coisa aí, Henrique? Inclusive... Importante saber disso, né? Que um vereador leu a moção de um outro fulano lá na Câmara Municipal falando da proclamação da República. Isso coloca em xeque tudo que sabemos sobre o Brasil. Exatamente.